Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é domingo, né? Então é o dia do Senhor, e no dia do Senhor nós temos um banquete preparado pelo próprio Senhor, que é a liturgia, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus encarnada no meio de nós. Por isso vamos agora degustar, apreciar, nos abastecer, saciar a fome, né, que temos no nosso coração da verdadeira fonte, que é o amor de Deus. Louvado seja então o nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos juntos escutar este Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda esta glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos fala como combater o bom combate. Jesus também combateu, e venceu. Por Ele nem precisava fazer tudo isso, fez por você e por mim, porque Ele é Deus e mostra para nós que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos preparados para enfrentar a tentação, as dificuldades, os problemas, e até nós podermos reerguer-nos se porventura viermos a cair. Jesus, ele vai para o deserto, depois do batismo, e lá é guiado pelo Espírito Santo. Isso é importante para nós. Somos batizados quando crianças, porque precisamos do Espírito Santo para enfrentar as tentações, as dificuldades, as provações durante a nossa vida. E a vida muitas vezes é um deserto cheia, de armadilhas de todos os tipos, coisas que se apresentam como boas, maravilhosas, fantásticas, que prometem, mundo e fundo para nós, mas que na verdade são apenas, uma fantasia que na realidade não pode dar a nós aquilo que nós mais precisamos, vida e vida eterna. Então, Jesus, depois de 40 dias, teve fome porque estava jejuando, E aí o diabo aparece. O diabo sempre ele vai nos tentar quando estamos fracos, quando estamos débeis, quando estamos tristes, quando estamos passando por alguma situação que nós colocamos, a situação acima de Deus, ou seja, ficamos com medo, preocupados, nervosos, angustiados, e não confiamos que aquele que está com Deus sabe que nada é maior do que Deus neste mundo e nem no outro que possa nos tirar a vida, nos fazer sofrer sem sentido. Então o diabo se aproxima e diz a Jesus, porque sabe que este está com fome, olha, se tu és o Filho de Deus, diga para aquelas pedras que se transformem em pão. E Jesus vai dizer para ele, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sempre responde com a Sagrada Escritura, com a palavra de Deus. E essa tentação é aquela a qual nós muitas vezes queremos que seja transformada na nossa vida.
Mas em vez de pedirmos que Deus transforme o nosso coração, que nos ajude a nos converter, queremos que Deus mude as pessoas, mude meu marido, minha esposa, meus filhos, meu patrão, minha namorada, que mude aquela situação que me faz sofrer, mas eu não quero me converter. Isso é querer transformar pedra em pão, né? A segunda tentação, o diabo então mostra a Jesus todas as grandes cidades da época e diz: olha, se tu te prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso, te darei prazer, sucesso, mulheres lindas, maravilhosas, dinheiro, amigos, coisas materiais, né? Como se o demônio fosse dono dessas coisas, né? Enfim, Jesus diz a ele: olha, nós deveremos adorar um único Deus. Deus, Ele é único, não existe outro Deus, né? Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, em toda a nossa vida, com todas as nossas forças, e o próximo como a nós mesmos. Então, o demônio percebe, né, que Jesus, ele não se deixa enganar, não se deixa iludir, né? Não se deixa, né, ser guiado pelas insinuações, pelas tentações, mas Jesus, ele está como, né, que fundamentado sobre a rocha, que é Ele mesmo, ou seja, é Deus, né? Por isso que Jesus também vai dizer em outro momento: feliz do homem que constrói a casa sobre a rocha, né? E aí o demônio leva Jesus para o templo, né? E lá no templo coloca ele no pináculo, que era o lugar mais alto no templo, era a torre do templo, né? Dizem que tinha 75 metros de altura e em cima era coberta de joias, né? De ouro, de coisas preciosas que chamava a atenção, né? E aí o demônio diz: olha, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque Deus vai dizer aos seus anjos para cuidarem de você, para que você não se machuque. As pessoas que estão lá embaixo vão ver e vão te adorar, e vão te venerar, e vão aplaudir, e vão se converter. E Jesus, então, ele vai dizer assim: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Essa é a tentação do ser, né? Eu quero ser alguma coisa para ter sucesso, né? Para eu poder prosperar, para que eu possa me aparecer, para que eu possa me sentir melhor que os outros, para que eu possa ser Deus de mim e dos outros, né? Então, é proibido a gente desenvolver ou ter alguma coisa ou ser alguém? Não. Mas para que eu quero isso? Para manipular, para comandar ou para servir? Então, hoje nós temos aqui as três tentações: a tentação do ser, né, que é essa do pináculo do templo, de ser alguém importante, de ser alguém que seja melhor do que os outros. E o Senhor diz: aquele que se sentir melhor, que sirva. Quem quer estar no primeiro banco, que sente no último, não é? A tentação do ter, quer dizer, né, quero ganhar na Mega Sena, quero ter um carro novo, quero ter uma casa, quero ter um bom emprego, quero ganhar muito dinheiro, quero ter uma empresa que eu possa, né, faturar e ser alguém para poder, né, me sentir melhor do que os outros. Não, né? Se eu tenho alguma coisa, um bom salário, né, se eu tenho lá um bom emprego, é também para praticar a caridade e ajudar aqueles que menos têm, né? E também, né, temos a tentação, né, de mudança de vida, que é aquela que nós ouvimos na primeira, né, mudar pedra em pão. Quer dizer, eu tenho que mudar a minha história, não aceitar a sua história, não aceitar as dificuldades, os problemas, querer ter uma vida regada de prazeres de todos os tipos, uma vida fácil, né? Quer dizer, não carregar a sua cruz, né? Não aceitar que deveremos passar por muitas provações e dificuldades para que isso purifique o nosso coração. Não é um castigo de Deus, Deus não precisa nos castigar. Se Deus quisesse castigar o homem, colocava no inferno. O sofrimento é consequência do próprio pecado, né? O salário do pecado é a morte.
entenderam? Agora, isso não quer dizer que Deus não permita que não caia uma chuva de pedras ou que não aconteça algo na nossa vida para que nós abramos os nossos olhos, né? Deus às vezes permite até que alguém, né, que nós muitas vezes estamos colocando as nossas expectativas, a nossa esperança, que nos engane, que nos traia, né? Quantos homens aí que muitas vezes não são fiéis à sua esposa, depois se decepcionam com, né, a amante, para que possam perceber que a verdadeira esposa é aquela que está em casa, né, que é muitas vezes não tão bonita e não tão bela quanto a amante, mas é fiel, é carinhosa, é honesta. A fidelidade é a maior beleza que podemos contar, né, conosco mesmo e com as pessoas. Ser fiel a Deus, né, é não trair o outro, é não enganar o outro, é não mentir para o outro, é não querer servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a Deus e ao pecado. Não podemos ser hipócritas, não podemos ter duas caras, sermos camaleão, né? Na frente das pessoas parecemos muito bom, muito anjo, muito santo, mas por trás, né? Então é a mesma coisa que o sepulcro, né? O sepulcro por fora é bonito, tem flores, bem pintado, bem arrumado, mas abre o sepulcro para ver o que tem lá dentro. Abre o nosso coração, né? Quais são nossas atitudes quando não estamos sendo filmados, não estamos sendo gravados, não estamos sendo observados, né? Quais são nossos sentimentos e nossos pensamentos? O que dentro do nosso coração. Às vezes temos até vergonha de nós mesmos nos expor e falar a verdade numa confissão, né? Porque muitas vezes nós não queremos verdadeiramente nos converter, então empurramos, né, a sujeira para debaixo do tapete, né? Porque o tapete é bonito e belo, mas por baixo estão as baratas, né? Estão ali os micróbios, estão ali as aranhas, né, que muitas vezes nós não queremos que saiam da nossa vida porque achamos que isso é bom, que isso é maravilhoso, que isso é fantástico. Então o Senhor, Ele nos mostra que nós deveremos buscar uma conversão sincera e também nos dá, né, quais são as 3 grandes tentações: a tentação do ser, do ter e do poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe e tenhamos um bom domingo.